Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra nenhuma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha o Senhor à prova. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Se você puder fechar os seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um sábado, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua palavra. Esse texto tão poderoso e que enriquece tanto os nossos corações. Nós te pedimos nessa noite para que o Senhor fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu falei antes, nós estamos na nossa série Zona de Risco. E esse é o último episódio da nossa série. Diferentemente de alguns outros meses, esse mês de maio, nós tivemos 5 finais de semana. Então, hoje nós estamos no 4º sábado, sábado que vem não tem Tamo Junto, então nós encerramos a nossa série hoje. E para recapitular um pouco com você, no primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre o que é uma zona de risco e como identificar uma zona de risco. E zona de risco é tudo aquilo que você pode correr risco. E como o próprio nome diz, risco é algo que pode acontecer ou pode não acontecer. E eu ainda dei o exemplo de, por exemplo, quando você entra em um ambiente que tenha uma energia de alta tensão e existe o risco de choque, tem uma placa lá, cuidado, perigo, risco de morte, ou risco de choque, não toque. É um risco, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas a partir daquele momento você está correndo risco. Quando você está em um lugar alto, quando você está andando acima do limite de velocidade, por exemplo, andar acima do limite permitido é risco de um acidente. Quer dizer que vai ter um acidente? Não, mas quer dizer que tem um risco. E quanto mais rápido você anda, ou quanto mais perto você chega, ou quanto mais você se desafia, mais você se arrisca. No mundo dos negócios e principalmente no mundo dos investimentos, por exemplo, existe quem se arrisca mais e quem se arrisca menos. Existe quem investe mais e quem investe menos. Existe quem investe em empresas que às vezes pagam mais, mas tem um risco maior, e empresas que têm um risco menor. Mas todo investimento existe um risco. E correr risco é viver. E no segundo episódio nós falamos sobre os riscos de viver. Os riscos dos hábitos, o risco das companhias, o risco dos ambientes. Riscos que todo mundo corre. Ambientes, por exemplo, todos nós frequentamos. Todo mundo aqui vai em um mercado, vai em uma padaria, vai em uma faculdade, vai em um trabalho. Todo mundo aqui, para viver, precisa frequentar ambientes. Por mais antissocial que você seja, é impossível você viver sem frequentar alguns ambientes. Todo mundo aqui, por exemplo, tem hábitos. Alguns hábitos bons, outros hábitos ruins. Alguns o hábito de se alimentar bem, outros o hábito de se alimentar mal. Alguns o hábito de ler a Bíblia, outros o hábito de não ler. Alguns o hábito de ir à igreja, outros o hábito de não ir. Mas todos nós temos hábitos, e os hábitos são aquilo que nos constrói. O hábito é aquilo que você faz muitas vezes sem nem perceber. Então, por exemplo, tem gente que acorda, escova os dentes e toma café. Tem gente que acorda, toma café e escova os dentes. Isso é hábito. A pessoa faz e ela nem percebe. Tem gente que tem o hábito de
tomar um banho por dia, 2 banhos por dia, 3 banhos por dia. E aí você pensa, meu Deus, cara, por que você toma tanto banho assim? Ou por que você toma tão pouco banho assim? É o hábito da pessoa, aquilo ali é a vida dela. Nós falamos também sobre companhias. Todo mundo tem companhia, boa ou ruim, muito ou pouco. Todos nós temos companhias. No sábado passado nós falamos sobre os hábitos que nós não conseguimos ver, os hábitos que nós não conseguimos tocar, e os hábitos que muitas vezes são as zonas de risco que nós não conseguimos ver, as zonas de risco que nós não conseguimos tocar. E essas zonas de risco são as mais arriscadas, porque são os riscos internos. E aí nós falamos sobre a depressão, o medo, a comparação, a ansiedade, lugares internos imensamente arriscados. Mas não é um amigo que eu consigo ver e falar, cara, esse cara não tem nada a ver comigo. Não é um ambiente que eu consigo ver e pensar, a música que está tocando aqui não tem nada a ver comigo, as pessoas que estão aqui não tem nada a ver comigo. São riscos internos, que são tão perigosos quanto todos esses outros. E hoje, eu encerro com você, falando sobre essa passagem de Mateus capítulo 4, e esse acontecimento na vida de Jesus. E o que aconteceu com Jesus se assemelha muito a muitas coisas que acontecem conosco, mas nós temos uma dificuldade muito grande de nos colocar no lugar, por exemplo, de Jesus, ou de nos fazer parecidos com Jesus. Quem nós precisamos ser e quem nós precisamos nos tornar está diretamente ligado a quem Jesus foi enquanto pisou nessa terra. No sábado passado nós falamos muito sobre comparação, e nós nos comparamos muito. Existe muita comparação em nós. Você se troca e você coloca uma roupa, penteia o cabelo, faz uma maquiagem e vai para frente do espelho. Quando você está na frente do espelho, o que te faz, presta atenção nisso, o que te faz ter a certeza se essa roupa está boa ou está ruim? As suas referências, as suas comparações. Então você se compara com a imagem que você tem de uma roupa boa, de uma roupa legal, de um cabelo legal. A vida só é a vida porque nós nos comparamos. Então, eu me comparando com você, eu percebo que eu não posso ser igual a você, então eu não vou fazer o que você está fazendo. Eu me comparando com você, eu percebo que o que você faz é muito bom, então eu preciso ser igual a você. Então eu preciso me comparar com alguém que é um bom pai, para pensar, cara, isso aqui que eu estou fazendo não é ser um bom pai, então eu preciso ser um pai melhor. O problema da comparação é quando a comparação nos faz ser quem nós não somos. Não a comparação no sentido de referência, a comparação no sentido de me roubar de mim mesmo. E o que nós precisamos ter com Jesus é tê-lo como essa referência. O que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando, como Jesus está vivendo. E esse texto de Mateus capítulo 4 é Jesus passando por algo que todos nós passamos, estamos passando ou passaremos. Todo mundo, todos nós aqui. E o texto vai falar sobre um deserto. E o deserto, na linguagem do crente, na linguagem gospel, o deserto é aquele momento de sofrimento, aquele lugar onde as pessoas sofrem. O irmão fala, meu Deus, eu estou no deserto, estou passando por uma prova, eu estou passando o deserto. O que é o deserto? Geralmente o deserto está ligado a algumas coisas. O deserto está ligado à solidão, o deserto está ligado a necessidades, o deserto está ligado a um lugar onde não tem como frutificar, e o ser humano sem frutos não é nada. Então o deserto está ligado a algumas coisas muito ruins, e o deserto é uma zona ou é um lugar muito arriscado, porque quando eu estou no deserto, eu me sinto sozinho. Quando eu estou nesse deserto emocional, eu me sinto mais vulnerável. Quando eu estou nesse deserto existencial, eu me sinto infrutífero. Não consigo ver os meus frutos, o fruto da bondade, o fruto da generosidade, o fruto do cuidado. Eu não consigo ver. No deserto parece que tudo que eu faço dá errado. Porque no deserto o sol é mais intenso, no deserto o frio é mais intenso, no deserto a solidão impera. E Jesus está nesse deserto, está em um deserto. E eu quero caminhar com você nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler, e a gente entender um pouco como viver então
nessa zona tão arriscada. E como aprender com Jesus a viver nesse lugar? Porque todo mundo aqui já experimentou, está experimentando ou vai experimentar algo parecido com isso. Solidão, abandono. Parece que tudo que você faz dá errado, parece que tudo que você... Sabe aquele negócio tipo assim, tá todo mundo fazendo e dando certo, você faz, faz e dá errado. Você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe aquelas, meio que, parece aquelas maré de azar que passa na nossa vida? Queima o micro-ondas, estraga a geladeira, fura o pneu da moto, você é demitido, a tela do celular quebra. Já aconteceu alguma vez? Sabe aquele dia que você acorda, aí vai dar a partida no carro, o carro não funciona. Vai subir o degrau da empresa, torce o pé. Chega na empresa, cai da cadeira. Sabe assim, aquele dia que é meio trágico, só notícia ruim, só coisa acontecendo. Aí você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Meus amigos me abandonam, a minha namorada termina comigo, o cartão de crédito vem uma fatura maior do que eu posso pagar. Você fica pensando, cara, está todo mundo conspirando contra mim. Jesus virou as costas para mim, Deus me abandonou. Vamos ser sinceros aqui entre nós, quem já falou isso? Cara, Deus me abandonou. De verdade, assim, com toda a imaturidade do nosso coração. Alguém já fez essa oração? Diz assim, Deus, o Senhor me abandonou. Se o Senhor existe, o Senhor não está comigo. Alguém já fez essa oração? Também? Não, foi só eu. Sabe assim, nossa. E Jesus passou por algo muito semelhante. E é sobre isso que eu quero falar com você, e eu quero dividir essa mensagem com você em alguns pontos. E o primeiro ponto é, Jesus foi conduzido ao deserto. E essa é uma parte muito importante. Provavelmente você já leu esse texto muitas vezes, já escutou muitas pregações sobre esse texto. Esse é um texto muito pregado e muito ministrado, e posso te falar, é um texto muito simples e muito literal, porque é uma história. Se você lê esse texto aqui sem o Espírito Santo te trazendo a clareza, o discernimento e a revelação, é uma história, como o livro que muitos de nós lemos, que tem muitas histórias, de alguém que está em um deserto. Agora, a Bíblia, sem o Espírito, são somente letras. Quando nós lemos a Bíblia através do Espírito Santo de Deus, que nos revela o que ali está, e traz tudo isso para a nossa vida, algumas coisas começam a mudar, e algumas percepções nós começamos a ter, e a primeira, e muito importante, é essa daqui: Jesus foi conduzido ao deserto. Jesus foi levado ao deserto. Obrigado, mano. E qual que é a questão disso? É que sofrimento não está ligado à ausência de Deus. E muitas vezes nós ligamos o sofrimento à ausência de Deus. Lembra da oração? Se está ruim, Deus não está. Se está ruim, Deus, por que o Senhor me abandonou? Se deu errado, Deus, por quê? E isso aqui é uma coisa muito difícil de explicar. Esses dias ainda eu estava vendo um podcast sobre isso, e se o cara está certo ou o cara está errado, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, e eu vou te falar para você também formar a sua opinião. O cara estava dizendo algo semelhante a: se Deus matou meu filho, e Deus é um Deus bom, por que Deus fez isso? Quem aqui já se fez essa pergunta? Se Deus é um Deus bom, por que tanta gente nova morre? Se Deus é um Deus bom, por que tanta coisa dá errado na minha vida? Se Deus é um Deus bom, por que eu sou demitido? Se Deus é um Deus bom, por que eu não consigo prosperar? Se Deus é um Deus bom, por que parece que pessoa nenhuma se dá bem perto de mim? E aqui existem um milhão de possibilidades, e a mais clara de todas essas é: Deus é um Deus bom, mas o ser humano é falho e pecador. E grande parte dos problemas do mundo não foram causados por Deus, foram causados pelo pecado do homem que destrói as coisas. Por que tem fome na África, em um país tão rico? Porque os homens não conseguem distribuir as riquezas. Por que tem fome no Brasil, se o Brasil é um país tão rico? Porque existe a corrupção, existe a maldade, existe o roubo. Itajaí, não vamos pegar Brasil, vamos pegar Itajaí, uma cidade tão próspera, o maior PIB de Santa Catarina. Por que existem pessoas necessitadas ainda? Porque existe uma má distribuição dos recursos.
Quem precisa de emprego não quer trabalhar, quem tem trabalho não consegue achar quem tem emprego, quem quer emprego não encontra o emprego que precisa, quem passa necessidade não encontra quem pode suprir a necessidade, e o mundo é o mundo do jeito que é. Agora, por que às vezes Deus nos conduz a lugares de sofrimento e de perigo? Por que existem zonas de risco da nossa vida que Deus nos conduz para lá? Jesus foi conduzido ao deserto por Deus. Por que parece que às vezes Deus nos pega pela mão e nos leva para um lugar arriscado? Como Daniel em uma cova de leões, como Sadraque, Mesaque e Abidnego em uma fornalha. Fizeram o que fizeram, sofreram o que sofreram e passaram pelo que passaram em nome do Senhor. E por quê? Por que Estevão é apedrejado e morre? Por conta do nome do Senhor. Por que Paulo é açoitado severamente, jogado para fora da cidade e pensavam que ele estava morto? Em nome do Senhor. Por que João é colocado em uma ilha para morrer? Em nome do Senhor. Por que muitos discípulos foram decapitados, crucificados, perseguidos? Em nome do Senhor. Por que às vezes parece que Deus nos coloca em um lugar de risco? Porque às vezes parece que Deus não facilita as coisas para nós. E aqui entra algo muito importante que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Deus é um Deus pedagógico. Deus nunca vai nos dar, Deus sempre vai nos ensinar. Tem coisas que é graça, é favor, é merecido, socorro. Tem horas que é isso aí. Mas tem muitos momentos que não é presente, é ensinamento. Tem muitos momentos na nossa vida com Deus, que não é Deus nos dando, é Deus nos ensinando. E Deus é Pai, e Pai que só dá, estraga o filho. O Pai precisa ensinar. E muitas vezes nós olhamos para Deus como o Deus que dá, e não o Deus que ensina, como o Deus que faz, e não o Deus que nos ensina a fazer. Um exemplo simples: você é muito bom em alguma coisa, e você precisa ensinar essa pessoa a fazer e se tornar tão bom quanto você. Qual é a forma mais fácil? Você fazendo por ela ou você ensinando ela a fazer? Você está treinando alguém lá no seu trabalho, essa pessoa não sabe e você sabe muito. Se você não ensinar, ela sempre vai ser dependente de você. Se você não ensinar ela a fazer, porque na pedagogia, na didática, é muito mais fácil eu fazer e resolver o problema do que te ensinar. Então, a pia está cheia de louça, é muito mais fácil o pai ou a mãe lavar do que ensinar o filho, porque ele vai colocar o prato sujo no escorredor, ele vai deixar o copo sujo, ele não vai saber limpar a pia, ele vai deixar espuma dentro do copo. Só que se esse pai ou essa mãe nunca ensinarem, essa criança nunca vai saber lavar a louça. E todo mundo aqui só sabe lavar a louça porque um dia lavou a louça sozinho. Então, o ensino é pedagógico. Todo mundo aqui só trabalha porque tem conta para pagar. Ou você diz assim: não, se hoje eu recebesse R$1 milhão todos os dias na minha conta, eu continuaria trabalhando, porque amo o que faço, adoro acordar cedo e ir trabalhar, acordo, chega tarde, acordo, suportar aquele monte de insuportável, eu amo, eu não faria outra coisa. Não, talvez parado você não ficaria, talvez você produziria alguma coisa, faria alguma coisa, inventaria alguma coisa, mas fazer, eu só faço porque muitas vezes eu tenho a obrigação de fazer. Mais alguém está comigo nessa? Não? Eu só vou porque eu tenho a obrigação de ir. É por isso que eu vou, é por isso que eu faço. É por isso que o ensino ele é tão pedagógico, e é por isso que Deus conduz Jesus ao deserto. Jesus era Deus, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Só que Jesus não precisava aprender, Jesus precisava nos ensinar. E em nos ensinando, ele é conduzido ao deserto por Deus. O deserto é o start do ministério público de Jesus. O deserto é o início
do ministério de Jesus. Depois, se você puder em casa, leia, a partir de Mateus capítulo 4 é onde inicia-se o ministério de Jesus. A partir de Mateus capítulo 4 é onde acontece uma das coisas mais grandiosas do ministério de Jesus, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. É ali, Jesus já sai do deserto, já curando gente, já acontecendo. No deserto ele aprende a curar? Não, ele já sabia. No deserto ele recebe o Espírito Santo de Deus? Não, ele já era Deus. Mas no deserto acontecem coisas que também acontecem na nossa vida, que nos ensinam muito. E antes da gente ir para o próximo ponto, tem uma frase que eu escrevi, se puder coloca aí: nem todo deserto é consequência de desobediência, alguns são só ambientes de treinamento, e geralmente esses treinamentos são espirituais, porque antes de sermos pessoas físicas, somos pessoas espirituais. Se o nosso espírito estiver bem, todo o nosso corpo vai bem. Então guarda isso no teu coração. O deserto nem sempre vai ser Deus nos punindo. Assim, meu Deus, estou passando por um deserto, eu acho que eu fiz alguma coisa. Meu Deus, estou passando por uma prova, eu acho que eu... Quem aqui já ouviu aquela frase de vó? Meu Deus, parece que eu colei chiclete na cruz. Parece que eu taquei pedra na cruz. Alguém já ouviu essa história? Porque está um deserto, está uma maré de azar, está um negócio lá em casa. Nem sempre é desobediência. Às vezes é só Deus nos ensinando. E posso te falar uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender: que só nos disciplina quem nos ama. Você quer se preocupar com alguém? Se preocupa quando essa pessoa não estiver nem aí para você. Hoje eu sou pai, e o meu filho está numa idade ainda onde eu não educo ele, eu não falo não faz, não mexe. Ele ainda é uma criança e está começando a ter um raciocínio lógico. Mas eu já consigo entender que todos os nãos da minha mãe sempre foram para me preservar. Todo mundo que está aqui já é adulto, já tem uma vida, já tem uma consciência, já entende o que é a vida. Você consegue entender que sempre os nãos da mãe, do pai, da professora, da avó, do vô, foi nos preservando? Porque a mãe que fala sim para tudo não ama o filho. O pai que fala sim para tudo não ama o filho. É só você pegar... Isso acontece muito quando tem pais separados. O pai e a mãe são separados, e aí a criança mora com a mãe e o pai vem visitar, ou a criança vai passar um tempo com o pai. O pai fala sim para tudo. Ou o contrário também existe. Ou vai com o vô e com a avó. O meu pai sempre falava uma coisa aqui: filho que o pai educa, o vô pode estragar, mas filho que o pai não educa, o vô tem que educar. Então o vô vai e fala sim para tudo. Por quê? Porque tem alguém educando. A criança fala: vô, a mãe disse para eu não comer doce. Não, mas pode comer, não tem problema nenhum. Todo mundo já viu um vô fazendo isso. Mas a criança está dizendo: vô, não, a mãe disse que não pode, porque não faz bem, porque agora não, porque dá cárie no dente. Porque a disciplina nos ensina. E a mãe não deixa a criança comer açúcar, não porque ela odeia a criança, porque ela ama a ponto de preservar a saúde dela. A mãe não deixa você sair de casa tarde quando você é um adolescente, não porque ela te odeia, mas porque ela te ama tanto que ela quer você bem seguro e protegido. A minha mãe sempre falava uma coisa: antes você ficar em casa chorando do que eu ficar em casa sem você chorando. Minha mãe sempre falava isso. Eu acho que ela pensava que eu fosse morrer na rua, eu não sei o que ela pensava que ia acontecer, mas eu lembro assim claramente. Sabe aquele rolê que todo mundo foi e só você ficou? Aquele lugar que todo mundo está indo e só você está em casa. Aí você fica lá chorando. Sabe aquele soluço que você quer? Sabe assim, aquele momento? E a minha mãe sempre vinha com essa: antes você aqui em casa chorando comigo do que eu chorando sem você. Amor, cuidado, que na hora muitas vezes a gente não entende. E se Deus não é assim com a gente? Quantas vezes nós estamos chorando para Deus: Deus, por favor, faz acontecer. Deus, por favor, abre essa porta. Deus, E Deus está dizendo: não, vem aqui comigo. Aí às vezes Deus nos tira de perto de um monte de gente, Deus nos afasta de um monte de gente. Aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem, que é: o que sustentou Jesus no deserto? O que sustentou Jesus lá? O que nos sustenta nos sofrimentos? Porque sofrimento vem e vai. Todo mundo aqui que já teve uma dor, a dor vem e passa. Você quer dar valor para a sua saúde? Perde ela.
Quer lembrar que você tem dente? Começa a sentir dor nele. Quer lembrar que ninguém lembra que tem ouvido, mas começa a doer o ouvido. Uma vez eu me lembro que eu tive um problema o dedo que fica antes do dedinho do pé, sabe? Eu tive um problema ali e infeccionou e tive que ir no médico e um monte de coisa e tal. Eu nem sabia que eu tinha esse dedo, mas quando ele começou a doer, e aí eu lembro que eu ainda fui na médica e eu falei para ela, não que eu queira, mas se eu perder esse dedo, se eu amputar esse dedo, o que acontece? Ela falou, olha, você vai ter que passar por uma reabilitação e você vai ter que aprender a andar de novo. Muitas pessoas que perdem, por exemplo, o dedinho, muitas vezes por conta de diabetes, acontece muito isso, o corpo todo da pessoa entra em um desequilíbrio imenso, porque o nosso corpo é formado por vários membros e todos esses membros são muito importantes. Então, a dor, ela vem e ela vai. Uma dor de um parto, por exemplo, que é uma das maiores, e se não a maior dor do mundo. As mulheres que já passaram por isso sabem. As contrações são o quê? A dor vindo e a dor voltando. Conforme as dores vão se intensificando, é que está chegando a hora do parto. Depois que a criança nasce e que a mulher dá à luz, não há mais dor. Ou se há, é uma dor completamente incomparável àquela. Agora, o que nos sustenta durante o processo? É isso aqui que muitas vezes a gente se perde, porque a dor vem e muitas vezes a gente vaza, a gente corre, a gente foge do problema, só que uma hora essa dor vai, e é no meio do processo que a gente desiste. Ninguém desiste das coisas no começo, ninguém desiste das coisas no início. Eu me lembro do trabalho de parto da Bia, e durante o trabalho de parto da Bia foram 12, 13, 14 horas de trabalho de parto, e um trabalho de parto muito doloroso e muito dolorido, e eu talvez nem ela consiga explicar a dor que estava sentindo. E eu me lembro que durante todo o trabalho de parto dela, eu sempre falava, amor, essa dor tem um propósito, porque uma coisa miserável na vida é a gente sofrer por nada. Tipo assim, cara, estou sofrendo por nada. Tem muitas vezes na vida que a gente sofre por nada. Por que você está triste? Ai, por nada. Por que você está sofrendo? Ai, por nada. Pô, se é para sofrer, sofre por alguma coisa. Não é? Tem um sentido para essa dor. Tem alguma coisa para essa dor estar acontecendo. Pô, eu vou no dentista. Eu odeio ir no dentista, mas tem um motivo essa dor. Eu preciso tirar essa cárie que tem nesse dente. Eu preciso arrancar esse siso. Eu preciso fazer essa obturação. Eu preciso. Tem um motivo essa dor. E eu falava para ela todo o tempo, amor, essa dor tem um propósito, vai passar, segura, sustenta, suporta, daqui a pouco vai passar. E passou. E a ciência comprova isso, que quando o bebê nasce e a mulher dá à luz à criança, instantaneamente toda a dor passa. Óbvio que ainda existe uma dor, o corpo acabou de passar por uma mutação, a bacia da mulher abre completamente, os ossos se abrem completamente, mas o prazer passa acima da dor. A recompensa é muito maior do que a dor, é muito maior do que o sofrimento, é muito maior do que o medo. Só que o que nos sustenta nesse processo? No meio do caminho, segunda-feira começa, sexta-feira acaba o sofrimento. Sabe aquela pessoa que já está naquele negócio do é das 8 às 18, é das 8 às 18, tem que suportar. Sabe, tem gente que está assim, às 18 acaba, às 18 acaba, às 18 acaba, né? No meio do processo alguma coisa tem que nos sustentar. A notificação do Nubank, sua fatura fechou, né? Algumas coisas no meio do caminho tem que, cara, eu preciso permanecer, eu preciso ficar, eu tenho que continuar. O que nos sustenta? E nós vamos ver no texto que Jesus é sustentado por Deus. E três coisas muito importantes. A primeira delas, a presença de Deus. Jesus estava no deserto, sofrendo, passando por coisas terríveis. A primeira delas, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, é 40 dias sem comer. Tem gente que fica 40 minutos e se torna insuportável, e Jesus estava 40 dias sem comer. Então, a consciência da presença de Deus, tipo assim, a gente precisa ter isso, gente. Deus está aqui, eu entreguei minha mão na vida de Deus, é Deus que está me conduzindo, eu entreguei minha vida na mão de Deus,
O que eu falei? Eu entreguei minha mão na vida de Deus. Eu entreguei minha vida na mão de Deus. Eu estou confiando, eu preciso acreditar, eu preciso depositar fé. Eu vou viver isso aqui. Então, ter a consciência da presença de Deus. Assim, cara, Deus é comigo, Deus está comigo. A primeira coisa é isso. A segunda coisa para a gente suportar é ter a palavra de Deus. Porque além da presença, o que sustenta Jesus no deserto é a palavra. Ele é tentado na palavra e ele rebate na palavra. Ele é provado na palavra e ele rebate na palavra. É por isso, gente, que é tão importante nós lermos a Bíblia. Cara, tem um texto na Bíblia que fala sobre isso aqui que eu estou passando. Jesus já passou isso. Paulo já escreveu sobre isso. Em Gênesis aconteceu isso. Ter a palavra. Jesus, o diabo diz assim: me serve que eu vou transformar todas essas pedras em pães. Jesus não fala assim, é impossível isso. Não, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Porque muitas vezes nós não conseguimos estar sustentados na palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que precisa ser o nosso alicerce, é a palavra que precisa ser a nossa base. Em terceiro lugar, o que sustenta Jesus é ter uma identidade bem definida. Cara, isso aqui pega para muitos de nós. Jesus só não cai em nenhuma dessas tentações porque ele tinha certeza de quem ele era e do que ele tinha que fazer. E quem sabe para onde está indo não é qualquer coisa que distrai a pessoa. Quem tem uma identidade bem definida é aquilo ali. Sabe aquela pessoa que às vezes ela vai na loja, ela compra 5 roupas e parece que cada roupa é uma pessoa que vai usar. Fico pensando, meu Deus, afinal de contas, qual que é a tua identidade? Não, eu vou usar uma dessas. Por exemplo, deixa eu dar uma dica aqui para você. Todo mundo precisa ter no guarda-roupa peças que combinem umas com as outras. Tem gente que vai lá e compra uma jaqueta de R$600, amarela, com preto, com um monte de flor, com um monte de coisa. Provavelmente você vai usar essa jaqueta 1 ou 2 vezes. Agora vai e compra uma preta, compra uma jeans, compra uma branca. Tem gente que usa a mesma calça todo dia e ninguém nem percebe, porque é aquilo ali. Agora usa uma calça amarela todo dia, você vai dizer, virou restart? O que está acontecendo? Só que ter uma identidade bem definida, olha que loucura isso. Quem aqui já foi no shopping, já foi numa loja, já foi em algum lugar e disse assim, meu Deus, isso aqui é a cara da fulana, meu Deus, isso aqui é a cara daquela pessoa, eu vejo esse colar e na hora eu lembro dessa pessoa, eu vejo esse carro e na hora eu lembro daquele cara, eu vejo isso aqui. Isso é ter uma identidade bem definida. Só que a gente está falando aqui de coisas, e o diabo geralmente nos tenta também nas coisas, mas principalmente nos nossos pensamentos e no nosso caminho. Então, ter uma identidade bem definida do que eu quero fazer, ter uma identidade bem definida de para onde eu quero ir, ter uma identidade bem definida de onde eu quero chegar, é o que me fará permanecer no caminho. E aí eu entro com você no terceiro ponto, e agora nós vamos falar sobre as tentações, porque o diabo não é criativo. Guarda isso no seu coração. O diabo não é criativo. Quem é criativo é Deus. Quem cria é Deus. O diabo copia as coisas. O diabo deturpa as coisas. Então, Deus diz: comam de todo o jardim, fiquem à vontade, é de vocês, governem sobre isso aqui, só não comam daquela árvore ali. Quando o diabo vai tentar Eva, o que o diabo fala? Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Tipo assim, o diabo não inventa outra história. O diabo pega a história de Deus e deturpa. O que o diabo faz muitas vezes conosco? Pega o nosso caminho que Deus tem para nós, o nosso propósito, o nosso chamado, e deturpa. Eu fico de cara quando eu vejo pessoas talentosíssimas fazendo coisas únicas e singulares, que se essa pessoa estivesse fazendo para Deus, milhares de pessoas seriam salvas por ela. Alguém já viu isso? Algum artista, algum cantor, algum músico, algum pintor, escritor, palestrante. Tem vezes que eu fico ouvindo algumas pessoas falarem, fico pensando, cara, essa oratória
esse poder de convencimento, cara, isso com a palavra de Deus, milhares de pessoas seriam salvas. Às vezes eu vejo artistas, por exemplo, artistas plásticos, pessoas que têm um talento que não tem como não ser divino. Você já viu alguém assim? Tipo assim, cara, não tem como isso ser Deus. O cara toca esse violão, o cara canta. Artistas nossos, brasileiros, contemporâneos, pessoas que a gente vê no Instagram, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, se essa pessoa fizesse isso para a glória de Deus. Então o que o diabo pega? O talento que é só Deus que dá, o dom que é só Deus que dá, e deturpa. Se você for ver, por exemplo, falando aqui agora de música, 99% dos cantores do mundo começaram cantando dentro da igreja. Os músicos, os produtores, toda essa galera começou na igreja, porque a igreja é sim um talento de músicos, não tem como negar isso. A criança nasce escutando música. Agora, a deturpação é o problema. E aí a gente entra na primeira tentação, e a primeira tentação que Jesus sofre está bem ali no início do texto, que é transformar pedra em pão. E o texto diz que depois de Jesus passar 40 dias no deserto, o diabo vem e tenta Jesus. Por que o diabo tenta Jesus depois dele já estar lá no deserto há muito tempo? Porque no primeiro dia todo mundo está confiante do propósito. No segundo dia todo mundo está confiante no propósito. O problema é que os dias vão passando e o sofrimento não. Os dias vão passando e as promessas não chegam. Os dias vão passando e as coisas não acontecem como Deus falou que aconteceria. No domingo a gente escuta uma palavra poderosa, na segunda não acontece, na terça também não, na quarta nada, na quinta nada, já é domingo de novo, já faz 2 domingos, 3, 4, 5, 1 ano e não aconteceu ainda. E aonde que o diabo vai nos tentar geralmente? Qual é uma zona de muito, mas muito risco? O diabo nos pega nas nossas necessidades. Guarda isso aqui no teu coração. O diabo nos pega nas nossas necessidades, e todo mundo aqui tem uma. Todo mundo. Tem gente que a necessidade do cara é ser aceito, o diabo vai pegar ele nisso. Tem gente que a necessidade do cara é fazer parte de alguma coisa, o diabo vai pegar o cara nisso. Tem gente que a necessidade é ter dinheiro, o diabo vai pegar nisso. Tem gente que a necessidade é se drogar, o diabo vai pegar nisso. O diabo nos pega nas nossas necessidades, e principalmente quando nós estamos vulneráveis. No primeiro dia, Jesus estava de barriga cheia, para que eu vou querer pão? Sabe quando você está cheio, assim você olha para a comida e, ai, não quero. Agora, fica uma semana sem comer. A comida que você mais odeia, você cai para dentro que você não sente nem o gosto, você só quer se alimentar, você só está com muita fome. Por quê? Necessidade. E aí entram várias necessidades nossas: carência emocional, aceitação, pertencimento, zonas de risco, de necessidades. Então, você quer se preservar e se guardar? Não precisa não ter nenhuma necessidade. Todo mundo vai ter alguma necessidade alguma hora, mas tenha noção das tuas necessidades. Cara, eu não posso brincar com mulher, mulher é meu problema. Cara, eu não posso brincar com jogo, jogo é meu problema. Cara, eu não posso brincar com grana, eu me enfio em negócios errados, grana é meu problema. Eu não posso brincar com esse pecado, quando eu vi eu já fiz. Essa é minha vulnerabilidade. E é aqui que a gente perde, porque a gente se acha forte demais. E aí lembra que lá no início dessa série nós falamos sobre Sansão? Qual que era o grande problema de Sansão? A confiança. E confiança demais também é um problema, porque quando a gente vê que a gente não é nada, meu Deus, e agora? Então, o diabo sempre vai nos pegar nas nossas vulnerabilidades, o diabo sempre vai nos pegar naquilo que a gente está precisando, naquilo que a gente está necessitado. E aí eu entro com você na segunda tentação, que é aonde o diabo diz: você crê em Deus? Então se joga daqui de cima. Então se joga. E aí Jesus aqui é tentado de novo.
E você sabe qual é essa zona de risco? É quando nós precisamos nos provar. Você sabe qual é a coisa? E principalmente aqui para os homens, mas para as mulheres também. Quando a gente escuta duas palavras: eu duvido. Ah, meu amigo, eu vou até o inferno para provar para você que eu estou certo. Quem aqui já? Você ri porque você sabe que você é assim, né? Não, você não vai fazer. Eu duvido. Não, acredite-me. Não, se a pessoa disse eu duvido e eu disse que eu vou fazer, em quem que eu tenho que acreditar? Na pessoa que está duvidando de mim ou em mim mesmo que eu disse que eu vou fazer? E aí entra algo muito perigoso, quando a gente vive para se provar para os outros. Muita gente sustenta a vida que não pode ter para se provar, não para ela mesma, para os outros. Porque tem muita coisa que eu faço para me provar para mim mesmo. Tipo assim, cara, não, eu sou capaz. Eu consigo ser um bom pai, eu consigo ser um bom amigo, eu consigo ser um bom pastor, eu sou capaz disso. Deus me deu graça para isso. Agora, o problema é quando eu tenho que me provar para o outro. E muitas vezes, para me provar para o outro, eu tenho que fazer em parcelas que eu não consigo pagar. E muitas vezes, para eu me provar para o outro, eu entro em lugares que eu não deveria entrar. E muitas vezes, para me provar para o outro, eu aumento muito esse risco. Lembra que viver é arriscado. Mas quando eu tento fazer algo para me provar para o outro, o risco aumenta muito. E Jesus é tentado justamente nisso aqui. Aí aqui entram muitas coisas que nós combatemos todos os dias: o ego, a vaidade, a autovalidação, o eu consigo, eu posso, eu sou vencedor. Agora, por que a gente precisa se provar? Por que a gente precisa se autovalidar? Porque a gente tem um monte de coisa na cabeça que a gente não tem certeza de quem nós somos. Eu acho que eu já até falei isso no episódio anterior dessa série. Chega para uma pessoa de 40, 50 anos, que já construiu muita coisa, já conquistou muita coisa. Essa pessoa não precisa mais provar muita coisa. Ela já se provou. Às vezes ela já tem um negócio de sucesso, às vezes ela já tem um casamento de anos, ela já tem filhos criados. Você não vai pegar essa pessoa nisso. Agora chega para alguém que está começando a vida, chega para alguém que está construindo a vida, a pessoa cai. É por isso que tem tanta gente aí ficando milionária vendendo curso, porque quer te convencer que você pode ser alguém que você nunca vai ser, e ela só é quem ela é porque você comprou o curso dela. Essa que é a matemática. A pessoa não está rica fazendo o que ela ensina, ela está rica ensinando o que ela ensina. Mas aí entra a autovalidação. Se joga daqui de cima então. Se você é tão bom como você está dizendo, então faz. Gente, quem nunca quebrou a cara nisso? Os meninos aí, quem nunca andou um pouco mais rápido na bicicleta para provar que era radical? Quem nunca tirou as duas mãos para provar que conseguia? Isso serve para todos nós. Queremos chamar a atenção, queremos ser validados, entra o ego, entra a vaidade, e a gente não consegue sustentar, porque não é quem a gente é. E Jesus foi tentado nisso. E aí entra algo muito importante: a adoração. Se prostra, me adora, que eu te darei todos os reinos da terra. E aqui pega para muitos de nós, porque o que é a vida se não conquistar? O que faz uma pessoa perder o sentido da vida? Perder o sentido das conquistas. Então, o que me faz permanecer vivo? Eu quero conquistar. Eu quero conquistar amigos, eu quero conquistar uma boa criação para o meu filho, eu quero conquistar um bom casamento, eu quero conquistar mais pessoas para Jesus. Conquistas essas que, se for só para encher o meu ego, uma hora acaba. Mas conquistas que são eternas não terminam nunca. É por isso que tem gente que vive 20, 30, 40 anos, chega em um patamar de vida que não tem mais o que conquistar. Tem um estudo que comprova, por exemplo, que se você tem mais de 10 milhões de reais,
ou se você tem 100 milhões de reais, ou se você tem 1 bilhão de reais, você conquista as mesmas coisas. Você tem acesso aos mesmos lugares. Os teus filhos vão estudar na mesma escola, você vai ter os mesmos carros. Aí muita gente perde a noção da conquista. Então, o dia que eu conquistar isso, para mim a vida acabou. O dia que eu conquistar aquilo, para mim é o suficiente. Aí a gente coloca planos, e planos maravilhosos: um carro, uma casa, uma bicicleta, uma moto, um casamento. O problema não são as conquistas, o problema é como nós as conquistaremos. Consegue entender isso? O problema não é eu querer conquistar as coisas, o problema é como eu vou conquistar. Porque na vida não é fácil ficar rico, na vida não é fácil ser um bom homem, na vida não é fácil ser uma boa mulher, na vida não é fácil ser um bom pai, na vida não é fácil ser um bom empregado. Não é fácil. Existe um caminho a ser percorrido. É por isso que você tem que duvidar do que te deixa rico do dia para a noite. Pô, tá todo mundo trabalhando e o cara fica rico do nada? Como que essa pessoa chegou lá? Como que essa pessoa conquistou? Você está vendo aí um monte de treta que está estourando com um monte de gente que fica ostentando e vivendo a vida que todo mundo sabe que não pode viver porque está fazendo coisa que não devia fazer. Agora, como conquistaremos? Conquistar é de Deus. Deus quer nos prosperar. Deus não quer fazer a gente ser rico, ser milionário. Não é sobre dinheiro. Deus quer nos fazer boas pessoas. Deus quer nos dar uma vida abundante, uma vida plena. E plenitude não é você ter tudo, plenitude é não te faltar nada. Então, a gente mora em uma cidade, por exemplo, onde é muito simples ser feliz. Você precisa de 20 reais e comer um churros lá na Beira-Rio. Lá na Beira-Rio passeia o milionário e o classe média, e o classe média abaixo, todo mundo passeia ali junto. Agora, se a tua meta for ir para Disney, daí o papo é diferente. Para alguns, se a tua meta for ir no Beto Carreiro, o papo é diferente. Mas quanto que custa brincar ali no parquinho? Consegue entender isso? Quanto que custa ver um jogo no Marcílio? Mas quanto que custa ir ver a final da Copa do Mundo? Tudo depende do tamanho da conquista. Agora, não é o que você quer conquistar, é como você vai conquistar. E o que o diabo nos apresenta sempre são atalhos. Sempre são atalhos. Eu descobri um negocinho bom pra gente. Que negócio é esse? Porque assim, só tem um jeito: trabalhando. Que atalho é esse? Me adora, se prostra diante de mim, que eu vou te dar todos os reinos da terra. Eu vou te fazer rei sobre todas as coisas. Eu vou te colocar. E isso nos pega, porque todos nós temos o senso de conquista. Mas o problema aqui são esses atalhos. Jesus, ele alcança a glória, mas depois da cruz. Não tem atalho, não tem que cortar caminho. Tem crucificação, tem açoite, tem cuspe, tem xingamento, tem sangue, tem dor, tem sofrimento. Mas tem glória, mas tem um caminho a ser percorrido. E o que o diabo nos faz? O atalho. Entenda uma coisa: o diabo não quer nos matar. Meu Deus, eu quase morri, o diabo tentou me matar. Não, o diabo não quer te matar. O diabo quer fazer com que a gente viva uma vida sem propósito. Porque morto, para o diabo a gente não vale nada. Agora, perdido a gente vale. Agora, sem saber para onde vai, a gente vale. E levando um monte de gente para o inferno junto com a gente, mais ainda. Então, esses atalhos são perigosíssimos. Porque o que é um atalho? O atalho vai me fazer chegar no mesmo lugar que eu chegaria, só que muito mais rápido. Quando você vira em uma rua antes para não passar pelo semáforo, sempre tem um caminhão estacionando. Aí você, meu Deus, me dei mal, né? Porque o atalho às vezes tem dessa: a rota certa é aquela ali, pode ir, vai confiante que não vai dar nada errado. Sabe, os gênios que estão andando na cidade que não conhece nada e vão contra o Waze, sabe, não, esse negócio aqui estudaram milhares de horas para desenvolver, mas os caras não sabem, eu conheço.
E aí sempre dá alguma coisa errada, é óbvio, porque o caminho é aquele ali, a gente quer um atalho, e o atalho sempre é um caminho pior. Já percebeu que o atalho sempre é a rua mais esburacada, o atalho sempre é o lugar mais escuro? Eu lembro que uma vez eu fui viajar eu estava em Belo Horizonte, e saí com alguns amigos, e um deles morava em Belo Horizonte. Só que, cara, Belo Horizonte não é igual a Itajaí. Qualquer lugar de Itajaí que me largar, eu sei ir para casa. Pelo menos achar uma avenida que me leva para casa eu consigo. Só que Belo Horizonte é uma cidade enorme, cheia de morro, desce e sobe. Aí a gente estava fazendo um curso, saiu do curso, foi visitar uma igreja e ia voltar para esse curso. E o meu Waze está configurado para ir pelo caminho mais rápido, não mais perto. E esse é um problema, quando a gente quer chegar rápido. Aí eu lembro que eu coloquei eu entrei no carro, pluguei meu carro para carregar, nem vi que era o meu celular que conectou, foi. Aí a gente começou a andar, e sabe quando você percebe assim, cara, não foi esse caminho que a gente veio? Aí a gente começou a andar, e a minha oração era só assim, ainda bem que não é o Rio de Janeiro. Mas a gente começou a passar por uns lugares muito estranhos, mas muito escuro. Aí chegou em um lugar que só passava o nosso carro. Aí eu pensei, pronto, a gente morreu. Aí a gente foi. Aí a gente colocou no Waze de um outro menino, e o Waze dele não tinha configuração nenhuma. Fez a gente virar numa rua, a gente caiu numa avenida toda iluminada, cheio de loja, cheio de coisa. Eu pensei, meu Deus, a gente se salvou. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu estava pensando exatamente sobre isso. Os atalhos da vida que geralmente nos levam para a morte. Os atalhos da vida que parece que a gente vai chegar no lugar da conquista, que parece que a gente vai chegar no lugar da vitória, mas nos matam. A gente está caminhando, a gente está correndo, a gente está andando, a gente não está parado. Só que a gente pegou um atalho. E às vezes esse atalho nos leva para um lugar muito arriscado. Então, desconfie de quando a oferta é demais. Desconfie de quando tem alguma coisa de errado, tem muito atalho, tem muita facilitação. Porque uma coisa é graça de Deus, misericórdia, favor, Deus abrindo a porta. Outra coisa são coisas mirabolantes, atalhos como esse. E aí eu entro com você no quarto e último ponto dessa mensagem. O deserto não era uma punição, era uma preparação. Mas quando que a gente descobre isso? Quando termina. Quando que a gente descobre que as coisas eram boas? Quando acaba. E aqui eu encerro com você te falando isso. Todo mundo aqui já viveu alguma coisa que na hora você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, por que isso está acontecendo? Meu Deus, que dia horrível, meu Deus, que coisa terrível, meu Deus, eu quero morrer, eu quero sair daqui. Passa alguns dias você está contando essa mesma história dando risada. Alguém já viveu isso? Assim, uma conversa difícil, uma reunião, um momento difícil, alguma coisa que na hora parecia que era o pior dia da sua vida. Passa alguns dias você está contando a mesma história. Quer ver quando é com as mesmas pessoas ainda? Aí você fica pensando, meu Deus, lembra daquele dia? Olha o que você fez, olha o que você falou. Mas parecia que a gente ia morrer. Porque durante o processo, durante as coisas, parece que a nossa visão ela se fecha. Parece que a nossa visão ela encurta. E a ciência comprova isso. Que quando nós temos um pico de adrenalina muito alto, a nossa visão periférica ela é completamente prejudicada. Quer ver só uma coisa? Durante um assalto, por exemplo, você está andando, você está caminhando e você é abordado e alguém vai te assaltar. Nesse momento você não lembra de nada. Talvez você não lembra de reagir, ou de correr, ou de fugir. Também não consegue pegar alguma coisa para entregar para o ladrão, porque parece que você se fecha, você se tranca, a tua visão ela é encurtada. Mas depois que acontece, você vira o ator do filme de ação. Eu não matei ele porque eu não quis, eu não dei um golpe nele porque eu não quis. Já aconteceu isso com alguém? Você está numa conversa, numa reunião, e a pessoa está falando um monte de coisa para você, e falando um monte de coisa, aí você fica só assim, tá bom, desculpa, tá bom. Aí acaba a reunião, você diz, ai meu Deus, se eu falasse aquilo, ai meu Deus, se eu contasse aquilo, ai se eu tocasse naquele assunto, ai por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo? Só que na hora, parece que os nossos olhos
se fecham e depois fica tudo mais fácil, depois fica tudo mais tranquilo, mas na hora do processo é difícil. E quando a gente olha para Jesus nesse deserto, e quando a gente olha para nós nos nossos desertos, parece que é punição. Lembra que eu te falei antes? A tua mãe falar que você não vai sair, parece que é punição. O teu pai falar que você não vai, parece punição. Me odeia, não gosta de mim, quer o meu mal. Mas aí a gente entende que na verdade não é uma punição, é uma preparação. Meu Deus, a faculdade, a escola, o ensino, parece que é uma punição. E aí quando a gente está vivendo a vida e cai justamente aquilo ali, a gente está preparado, porque passou por esse processo. Consegue entender o que eu estou te falando? Aprender alguma coisa nova, parece que é um martírio, parece que é uma punição, e quando você vai aplicar aquilo que você aprendeu, graças a Deus eu aprendi. E a vida é exatamente assim. Deus não nos pune, Deus nos ensina. Deus, a exortação de Deus não é a punição, não é o dedo apontado, é Deus nos preparando. E posso falar uma coisa para você? Nós precisamos ser o tipo de gente que gosta de passar por momentos como esse, porque são somente momentos como esses que nos fazem ser uma pessoa melhor. O que nos faz suportar as coisas que nós suportamos? Ter passado por outras. Então, uma pessoa que está passando por um aperto emocional, como que ela sabe que ela vai passar por isso? Porque ela já passou por outros. Uma pessoa que está passando por um momento na vida de muita ansiedade, de excesso de futuro, de dúvida, de medo, o que faz essa pessoa passar por isso? Sabendo que ela já passou por outros e vai passar. O que nos faz suportar? Saber que a gente já suportou muita coisa até aqui, então vai passar. Em uma briga, em uma discussão, em uma desavença, as duas pessoas saem melhor. Em uma discussão, por exemplo, se resolvem o que é o mínimo de uma discussão, se chegam em um denominador comum, agora eu sei o que te chateia e você sabe o que me chateia. Em um casamento, em um relacionamento, eu sei o que te fere e você sabe o que me fere. Mas se nós nunca nos ferirmos, como saberemos? Consegue entender isso que eu estou falando? Cara, você precisa pedir perdão para mim. Perdão pelo quê? Perdão pelo que você fez. Meu Deus, o que eu fiz te magoou? Então perdão. Quando for acontecer de novo, você não vai fazer, porque você já passou por isso. Então, aquilo que acontece não é uma punição, é uma preparação. É por isso que no relacionamento, por exemplo, no namoro, precisa passar por muita coisa, precisa ver muita coisa. Por isso que tem que ir na casa do pai, tem que ir na casa da mãe, tem que ver como trata o pai, tem que ver como trata a mãe, porque é uma preparação para um casamento. Aí no casamento eu percebo que o cara é um ogro comigo. Ele não é um ogro com você, ele sempre foi um ogro com todo mundo, só que você não viu. Aí quando eu estou com a pessoa, eu percebo que a pessoa não vale nada. Não é que ela deixou de valer, ela nunca valeu, mas você não percebeu. Porque a vida, nós sempre estamos nos preparando para alguma coisa. A semana que passou agora, provavelmente te ensinou alguma coisa. Foi Deus te punindo? Não, é Deus te ensinando. Então, em uma zona de risco, qual é a certeza que a gente precisa ter? Se eu vou sofrer, se eu vou passar por muita coisa, no que de fato eu preciso confiar? Eu preciso confiar em quem me sustenta. E para encerrar com você, tem uma frase, coloca ali pra gente, que a maior segurança não é você fugir dessa zona de risco, é permanecer na vontade de Deus dentro dela. Não é no deserto Jesus desistir, é no deserto Jesus permanecer, sabendo quem o levou para lá. Nos sofrimentos da nossa vida, não é nós abandonarmos, é nós permanecermos.
Mas não permanecer em qualquer coisa, permanecer em Deus, permanecer confiando, permanecer crendo. O mais importante dos riscos da vida não é quais riscos nós estamos correndo, é com quem nós estamos correndo. O mais importante dos perigos da vida não é quais perigos estamos correndo, é do lado de quem estamos correndo esses perigos. Imagina só, você está no mar, em alto mar, e do teu lado está um cara que sabe nadar muito bem. Você se sente mais seguro, não se sente? Agora tem um cara que não sabe nadar nada, você não se sente tão seguro, ou você não se sente nada seguro. Você está em um carro a 100 por hora, e é um motorista extremamente experiente, você dorme. Agora é alguém que tirou a carteira ontem e está dando umas freadas meio estranhas, você fica atento. Ó o carro, freia, para, ó a lombada. Então, não é aonde você está, é com quem você está. Aonde você está. Consegue entender essa pequena diferença? O deserto que eu estou enfrentando, eu me enfiei ou Deus me levou? Porque também o contrário existe. A pessoa está passando por um monte de sofrimento. Não, é Deus me ensinando. Deus nem está aí. Não foi nem Deus que inventou esse lugar. Você que se enfiou aí e agora está colocando a culpa em Deus. Agora, se estou passando pelo que estou passando em Deus, confia, acredita e se mantenha firme, tendo a certeza de que o mesmo Deus que te sustentou até aqui, te sustentará a partir daqui, em nome de Jesus. Amém?